Olá, seja bem-vindo à nossa revisão de mercado de abril, quadro aqui do canal em que a gente vai comentar as principais notícias de março e também falar das melhores oportunidades que você pode ter para ganhar dinheiro com essas notícias agora em abril. E as principais notícias que a gente vai estar discutindo hoje são: Guerra Rússia e Ucrânia, a Terceira Guerra Mundial é iminente? Biden engrossou a voz, o sono acabou? Inflation to the moon, aonde a gente vai parar? Covid no more, China entra em lockdown mais uma vez. O que podemos esperar? Isso e muito mais agora. Então fiquem até o final para poder aproveitar todas as oportunidades que vamos trazer para vocês. Se essa é a primeira vez em que estamos nos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite e sou o criador aqui do canal. E já deixa eu te perguntar, se você gosta de assistir notícias e aproveitar oportunidades para ganhar dinheiro, esse aqui é o canal certo para você. Então já se inscreve aqui embaixo e já clica no sininho para o YouTube te notificar toda vez que a gente lançar esse vídeo. E se você quiser ter acesso aos nossos relatórios econômicos trimestrais, a nossa variação da carteira mensalmente e também fazer parte de uma comunidade de investidores, por um investimento de apenas R$30, você pode estar entrando na nossa comunidade de investimentos e o link vai estar aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram fazer parte. Tá certo? Mas vamos para as notícias. A primeira notícia que a gente quer discutir um pouco mais é sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente já comentou desse assunto lá no nosso outro revisão de mercado que a gente fez no mês de março. Porém, muita coisa aconteceu em março e faz-se necessário que a gente discuta um pouco mais sobre isso hoje também. Então, para começo, vale ressaltar que tanto o presidente Zelensky, que é o presidente ucraniano, quanto o presidente Putin, que é o presidente da Rússia, querem chegar a um acordo de paz. Porém, eles ainda não conseguiram chegar num consenso. O presidente Zelensky aceitou não fazer parte da OTAN, enquanto que o presidente Putin já reconhece o presidente Zelensky como de fato um presidente, coisa que ele não reconhecia lá no começo da guerra. Porém, o presidente Putin está fazendo demandas que o presidente Zelensky não está a fim de aceitar, que é justamente relacionado aos dois territórios livres, pelo menos para a Ucrânia, que são pró-Rússia. Ele quer que esses dois territórios se tornem países separados, e a Ucrânia disse que não vai aceitar isso. Enquanto tudo isso acontecia lá entre Rússia e Ucrânia, a OTAN se encontrou diversas vezes no mês de março também e faz apelo para que a China retire o seu apoio à Rússia. E não só isso, eles aplicam cada vez mais sanções lá na Rússia, focados principalmente nos oligarcas russos. E o intuito dessas sanções é justamente diminuir ou minar as forças russas para que ajude a Ucrânia nesse sentido. Existem duas formas em que o país pode estar ajudando outro país. A primeira seria justamente mandar soldados para lá, para ajudar na guerra, só que isso ocasionaria a Terceira Guerra Mundial, e ninguém quer isso. E a segunda forma é justamente através dessas sanções, em que ele previne que mais suprimento chegue à Rússia, e, portanto, a Rússia tenha limites de suprimento que possa estar mandando lá para a Ucrânia, para os seus soldados. Esses suprimentos podem ser armamentos, comida, suprimentos médicos, entre diversos outros. Então, como não está chegando esses suprimentos lá, as forças vão ficando cada vez mais fracas e instáveis, e mais fáceis de serem recuadas ou abatidas. Enquanto tudo isso acontecia com relação à OTAN, a União Europeia também se juntou e está tentando formar uma nova aliança militar. A aliança essa que, se formada, seria a segunda maior aliança militar do mundo, perdendo apenas para a OTAN. E tem dois objetivos básicos pelos quais a União Europeia está fazendo isso. O primeiro é diminuir a força que os Estados Unidos está tendo nas decisões que estão acontecendo lá na Europa. Isso porque os Estados Unidos é o principal país da OTAN, é o que tem maior força econômica e militar. E, ao mesmo tempo, também é uma forma de prevenir que outros países que não estão na OTAN, mas estão na União Europeia, estejam protegidos. Isso porque ninguém sabe se a Rússia pararia somente na Ucrânia, se eles vão, de fato, parar por lá ou se eles pretendem continuar essa expansão deles. Saindo um pouco da Europa e indo para a guerra lá pelos Estados Unidos, o presidente Biden acordou, saiu daquele sono eterno que ele tem estado desde o começo do seu mandato e começa a engrossar a voz e chamar o presidente Putin, inclusive, de criminoso de guerra, entre diversas outras coisas que ele andou chamando. Isso é uma forma clara dele reivindicar um apoio à Ucrânia e ser contra a guerra. Porém, ao mesmo tempo que ele é contra a guerra, ele está usando essa narrativa da guerra para acusar o presidente Putin de toda essa alta inflacionária que tem acontecido lá nos Estados Unidos. Inclusive, lançou um vídeo na imprensa dizendo que sim, o Putin é o causador dessa alta inflacionária. Veja esse vídeo aqui em que ele está falando isso lá na imprensa. You may have noticed this week that your gas prices have gone up. I want to talk to you a little bit about why.
A lot of it has to do with Vladimir Putin. The reality is that Russia is one of the 3 largest oil producers in the world, and the fact that they have started this conflict, invaded a foreign country, and they are such a big producer of oil in the world is the reason why the global oil markets are disturbed right now and why your gas prices are going up. O fato do Biden estar engrossando a voz, juntamente com essa notícia que ele está acusando o presidente Putin, é uma forma clara dele ganhar apoio popular, porque nesse ano vai ter eleições. Não é para presidente, é para Senado. Porém, o Partido Democrata, que é o partido do presidente Biden, tem perdido muita popularidade nos últimos anos, justamente pela falta de liderança que o presidente Biden está tendo lá no seu mandato. Saindo um pouco da questão da guerra e falando agora um pouco da inflação, a inflação nos Estados Unidos já chega a patamares não vistos em quase 40 anos. E não só isso, esses dados ainda são referentes ao do mês de fevereiro, que pegou só o finzinho da guerra. Então é provável que a gente venha ver uma inflação ainda maior nos próximos meses. Por conta dessa alta da força inflacionária, o Fed americano já aumentou a taxa de juros agora em março em 0,25 pontos percentuais. Porém, para muitos analistas, esse valor não é de forma alguma significativo. Inclusive, o próprio presidente do Fed, o Jerome Powell, já falou no seu último discurso que provavelmente vai ter que aumentar as taxas de juros em 6 vezes até o fim do ano, sendo de forma até mais agressiva, aumentando em 0,5 pontos percentuais, o que levaria a taxa de juros americana ao patamar de 3% ao ano. Inclusive, é uma taxa de juros muito alta para os Estados Unidos, que tem uma economia sólida e tem uma dívida na casa dos trilhões. E para piorar tudo de vez, a China, que tem aquela política de Covid-0 no seu país, entra em lockdown mais uma vez, agora na cidade de Shenyang, que é uma cidade que conta com 9 milhões de habitantes e é um forte polo industrial da área ali da China. Isso faz com que a força inflacionária fique cada vez mais alta, tanto na China quanto no mundo. Inclusive, o próprio presidente chinês, o Xi Jinping, já fala que, apesar de ser extremamente necessária para salvar vidas, esse lockdown vai de fato afetar a economia chinesa e a economia mundial. Ainda na China, mas voltando agora para o aspecto da guerra, o presidente Biden quer que a China se posicione contra a Rússia, como eu já mencionei. Porém, a China fica neutra nesse momento justamente porque eles estão aproveitando desse cenário para comprar o petróleo e o gás natural lá da Rússia por um preço muito mais barato do que o preço de mercado, porque só eles estão comprando lá da Rússia. Então, o preço que eles estão comprando é mais abaixo do que o preço comercializado normalmente no mercado. E além disso, eles estão vendendo para o exterior por um preço bem mais caro. Então, eles estão ganhando muito dinheiro com isso, não tem por que eles tomarem um partido, um lado durante essa guerra. Mas então, gente, essas foram as notícias que a gente achou agora no mês de março, que são importantíssimas que você esteja ciente. Agora a gente queria adentrar um pouco nas expectativas que a gente tem para o mês de abril e as oportunidades que você pode aproveitar para ganhar dinheiro. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está gostando aqui do nosso conteúdo? Está gostando das notícias da nossa análise? Já deixa aquele like aqui embaixo para deixar a gente ciente que você está gostando. E se não estiver gostando, pode deixar o dislike também, que é para a gente saber que você não está gostando e para a gente poder mudar aqui como a gente apresenta o conteúdo para vocês. E se tinha mais alguma notícia que a gente esqueceu de falar ou que você julga muito importante, já deixa aqui nos comentários também, que é para a gente estar discutindo um pouco mais a respeito dessas notícias. Tá certo? Mas vamos entrar agora na parte das expectativas. Antes da gente falar as expectativas de abril, eu queria mencionar um pouco das expectativas que a gente tinha para o mês de março, para ver se elas aconteceram ou não. A nossa primeira expectativa lá de março foi justamente que essa guerra acabaria, ou pelo menos que ela duraria pouco tempo, porque a Rússia não teria condições de se manter por muito tempo. A guerra não acabou de fato no mês de março, como a gente achou que iria acabar, porém a gente acredita fortemente que ela vai se acabar agora em abril. Por isso que já se fala muito em acordo de paz. O acordo ainda não aconteceu, mas é só questão de tempo até chegarem num consenso e conseguir aderir à paz. Contudo, a gente já alerta que se não houver a paz agora em abril, é muito provável que a gente de fato entre numa terceira guerra mundial. Mas eu não quero assustar vocês, isso é só uma expectativa caso não se chegue a um acordo de paz, ou se não esteja muito próximo de um acordo de paz até o fim de abril. A nossa segunda expectativa que comentamos lá em março foi justamente da alta inflacionária que aconteceria em março, e que de fato aconteceu. Contudo, essa alta inflacionária que teve lá em março não é nem perto ou nem significantemente perto do que a gente acredita que vai ser agora no mês de abril. Isso por conta da questão da guerra, que vai pegar todo o mês da guerra, e os preços escalaram muito em todo o mundo.
Então é possível que a gente veja dados de inflação muito forte e leve os bancos centrais de todo o mundo a tomar posições bem mais agressivas agora no mês de abril, o que faria com que o mercado como um todo fique muito volátil. Vamos falar um pouco agora das oportunidades que a gente tem para abril. Mas antes, vamos fazer parecido com das expectativas. Vamos ver se as oportunidades que a gente comentou lá em março fizeram sentido e se de fato ocorreram. A gente comentou de 3 oportunidades lá no mês de março. A primeira oportunidade foi a expansão da Europa. A gente acreditava que as ações europeias iriam subir significativamente, o que de fato aconteceu. Apenas na cotação do Euronet, que é o principal índice europeu, subiu aproximadamente 14,5% no momento de gravação desse vídeo. Então, a gente acertou nessa call. A segunda oportunidade que a gente enxergava foi o Brasil ser a bola da vez. A gente acreditava que o Brasil iria receber muito dinheiro e que iria valer bastante a pena se você tivesse alocado parte do seu patrimônio lá no Brasil. E considerando a cotação do Ibovespa, você teria ganho aproximadamente 8% se você tivesse investido no Ibovespa quando a gente lançou o vídeo, mais a variação da moeda, que houve uma apreciação do real. Você teria ganho mais ou menos 5 ou 6% nessa variação também. E a terceira call que a gente deu, a terceira oportunidade que a gente comentou, foi a da China, com o PRI 1Leve3, em que a gente acreditava que estava no preço muito barato e que ainda ficou mais barato, porque ela caiu significativamente nesse mês e que ofereceu oportunidades ainda melhores para quem estava ali atento e aproveitando. Se você tivesse comprado no dia que a gente falou, em vez de ter pego a queda, né, em vez de ter aproveitado a queda, se tivesse pego só nesse dia aqui que a gente lançou o vídeo, você teria aproveitado um ganho de aproximadamente 6% até o momento que a gente está gravando esse vídeo. E se você pegou na queda, você ainda pegou um melhor ainda, 20% e 30% dependendo do ativo e depende do índice. Tá certo? Então a gente acabou acertando aqui as 3 calls de março. Mas quais são as calls que a gente vê para abril? A primeira oportunidade que a gente enxerga é de você ter um caixa livre para poder aproveitar das oportunidades caso o mercado venha a ficar muito volátil. E a segunda coisa que vale a pena mencionar, que seria a segunda oportunidade que a gente vai comentar, seria você ter uma alocação em ouro. Porque quando acontece isso de alta volatilidade no mercado, é bom você ter uma alocação em ouro, porque isso te protege contra o risco. Toda vez que há muito risco no mercado, normalmente a galera vai para o safe haven, né? Que é o ativo que é mais seguro, que é justamente o ouro. Para a terceira oportunidade, a gente vai falar novamente do Brasil. Apesar de não apontar um upside tão legal quanto estava no mês de março, por já ter subido ali perto dos 8%, e também porque para converter agora está mais caro, a gente enxerga o mês de abril como uma oportunidade. Provavelmente será o último mês em que vai valer a pena você estar investindo e fazendo alocações lá no Brasil. A partir do mês de maio, a gente já acredita que não vai valer tanto a pena assim. Primeiro porque vai estar muito caro e segundo porque é possível que a gente venha a ter uma perda significativa da Bolsa de Valores por lá, justamente porque estamos em um ano de eleição. Mas obviamente que vai depender também das pesquisas eleitorais. A gente tem que ver, mas a gente acredita que abril será o último mês legal de se investir no Brasil. E por último, a gente quer novamente chamar a atenção para o mercado chinês, que apesar de ter subido ali a casa dos 6%, ainda assim é um mercado que vale muito a pena comprar. Quem aproveitou a queda como uma oportunidade para comprar, está muito bem e está muito feliz. Quem não aproveitou, ainda dá tempo. A gente acredita que, talvez não em abril, que vai haver uma valorização grande, mas a gente acredita que até o fim do ano apresenta uma oportunidade muito boa. A China está ganhando muito por conta dessa guerra. Então é possível que a gente até o fim do ano tenha uma valorização significativa dos ativos chineses. Então, gente, essas foram as oportunidades que a gente tinha para mostrar para vocês. E vale sempre lembrar que isso não é nenhuma recomendação de compra ou venda, eu estou apenas comentando algumas oportunidades que a gente vai estar aproveitando agora e que você pode ficar atento aí para ver se faz sentido para você ou não. Agradeço quem ficou até aqui. Peço que se você gostou do conteúdo, deixe aquele like aqui para a gente saber que você está gostando. Se não gostou, também pode deixar o dislike, que a gente sabe que você não está gostando e a gente pode tentar modificar, como eu falei mais cedo. Lembro de você se inscrever aqui no canal, que todo primeiro domingo de cada mês a gente lança esse quadro, onde a gente fala das principais notícias e as principais oportunidades e expectativas que a gente enxerga para cada mês, para que você possa ficar atento e ganhar dinheiro com elas. E peço que você compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares e amigos para que mais pessoas possam aproveitar dessas oportunidades. Tá certo? Agradeço quem ficou até aqui, um abraço e até a próxima.